não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Caro professor Olavo, o senhor disse nesta primeira aula que uma pessoa pode ser um grande filósofo mesmo sem dominar muito bem a sua língua. Muitas das proposições filosóficas, entre aspas, podem não passar de simples interpretações equivocadas da própria língua em que ela se expressa. Como separar, digamos, o joio do trigo? O senhor poderia citar exemplos famosos disso? Bom, ele exagerou um pouco o que eu disse. Eu não disse que o sujeito pode ser um grande filósofo sem dominar a própria língua, mas sem ser um grande escritor, o que é diferente. No caso, por exemplo, eu citei o exemplo de John Dewey. John Dewey domina a terminologia filosófica, ele traz para dentro. O que ele não tem é clareza e elegância para se expressar. Mas, como Edmund Husserl também não tinha, ou Kant também não tinha, né? O que não quer dizer que não seja um grande filósofo. Ele tem que dominar a língua, evidentemente, mas não precisa dominá-la como escritor. Um escritor é um sujeito capaz de calcular o efeito exato de cada palavra no ouvido do leitor. Né? Ao passo que um sujeito que está tentando expor uma teoria, mas que não é um escritor, ele só fala para aqueles que já estão habilitados a entender. Ele fala para um circuito fechado de profissionais, por assim dizer. É como, sei lá, um engenheiro falando com outro engenheiro, explicando os seus cálculos para um outro engenheiro. Ele não vai precisar ser muito expressivo, porque ele está falando para alguém que já conhece a linguagem. Né? Então, um escritor fala para pessoas que não têm o domínio de uma linguagem especializada. Está falando para uma linguagem geral. Né? Alguns filósofos são escritores maravilhosos, como Henri Bergson, por exemplo, né? que ele escreve que só um jumento não entende. Mas outros não, ele está escrevendo de maneira que os seus colegas entenderão, mas o público geral não entenderá. Esse é um talento a mais, não é exigível do filósofo. O próprio Aristóteles, né? Os escritos dizem que Aristóteles escrevia maravilhosamente bem, mas só o que sobrou para nós foram os rascunhos de aula, que às vezes são quase ininteligíveis, mas que ele usava na aula para explicar aquilo para um público de profissionais, por assim dizer, ou de estudantes já habilitados. Né? Então, agora, dizer que o indivíduo pode ser um bom filósofo sem dominar a linguagem, não, isso é impossível. Ele tem que dominar, ainda que não no nível literário. Mas, quer dizer, a literatura é o quê? É a arte da expressão. É dizer as coisas da melhor maneira concebível, de modo que atinja, desperte o efeito necessário, etc, etc. Então, como o Bruno definia, dizer, a poesia é uma maneira memorável de dizer, quer dizer, a coisa tão bem dita que você tem que decorar aquilo, porque não há outra maneira melhor de dizer. Né? Então, isso aí é evidentemente uma arte, e isso não coincide com a filosofia. Assim como, por exemplo, também o talento matemático. Alguns filósofos foram grandes matemáticos. Né? O próprio Edmund Husserl começa como matemático. Tá certo? Outros ignoram matemática no todo. Entendeu? Por exemplo, não se tem notícia de que Santo Tomás de Aquino fosse muito bom de matemática. Ele nunca se interessou por isso. Não é isso? O próprio Lord Bacon. Lord Bacon, na verdade, não sabia nada de ciência nenhuma, nem ele, nem Thomas Hobbes, o que não quer dizer que não sejam filósofos importantes. Veja, a filosofia pode se servir de tudo o que existe.
Todos os conhecimentos podem ser úteis à filosofia. Saber engraxar sapato pode ser útil para o filósofo. Né? É aquele negócio que falou o Hugo de São Vítor. Quando ele era jovem, ele tinha a mania de anotar tudo o que diziam para ele. E ele não sabia por que ele estava fazendo isso. Mas depois, mais tarde, quando ele estudou filosofia, ele viu que tudo aquilo era útil. Qualquer conhecimento auxiliar pode ser bom para a filosofia, mas não é absolutamente indispensável. Quanto ao segundo aspecto da pergunta dele, né, é a famosa questão levantada pela filosofia analítica de que muitas questões filosóficas ou teses filosóficas são apenas erros de linguagem. Né? Eu acho que isso não é assim de maneira alguma. E acho que você esperar resolver todos os problemas da filosofia pela análise da linguagem, você já se condenou a não sair do circuito da linguagem. Você vai analisar a linguagem desde o quê? Desde a experiência extralinguística que você tem, senão senão não pode ser analisada. Então, tudo o que a filosofia analítica diz de mais válido está baseado numa experiência extralinguística. Então, portanto, não foi a análise da linguagem que resolveu os problemas, mas a experiência efetiva que eles tinham disto daquilo. Um filósofo pode ser muito bom sem ele nunca ter estudado lógica. Não consta que Nietzsche tenha estudado lógica, pelo menos estudado muito. No entanto, a obra dele tem valor filosófico. Né? A filosofia é uma especialidade, e a especialidade dela é a unidade do conhecimento, a unidade da consciência, e vice-versa. Enquanto ele está fazendo isso, ele é filósofo. E isto não é lógica, não é matemática, não é literatura, não é história, não é nada, embora possa usar tudo isso. Quer dizer, o domínio próprio da filosofia é isto. Agora, ao longo do tempo, a filosofia pode ter se confundido com muitas coisas. Não é isso? Então, ela pode ter se confundido com a ciência física, como se confunde no começo da era moderna. Então espera-se que o filósofo apresente uma descrição cientificamente válida do universo físico. Bom, ele pode até fazer isto se ele tiver talento para isto, mas não é isso que fará dele um filósofo. Por exemplo, na época de Descartes, ninguém forneceu uma descrição do universo físico melhor do que Isaac Newton. Não é isso? E por que nós não consideramos Isaac Newton um filósofo? Porque o que se conhece da obra dele foi só esta parte, a descrição do universo físico, e não a concepção geral na qual ele tentava articular o conjunto do conhecimento, que ele tentou fazer isso. Mas eu sei lá por que esta parte foi desprezada. Então, nós não o conhecemos como filósofo, embora em outras épocas fosse chamado filósofo. Até Voltaire, quando escreve o livro sobre Newton, Elementos da Filosofia de Isaac Newton. Porque na época se entendia, não se distinguia bem a filosofia da ciência física. Como, vamos dizer, em outras épocas se confunde a filosofia com a própria literatura, quer dizer, a filosofia vira um gênero literário. Mas tudo isso são mesclas que são inevitáveis, porque se a filosofia é a unidade do conhecimento, a unidade da consciência, ela vai ter que absorver de algum modo a cultura contemporânea. E tentar ver quanto dessa cultura contemporânea, quanto do conhecimento disponível eu consigo abarcar e compreender. Alguém tem que fazer isso, evidentemente, senão o conhecimento ele se fragmenta, ele se torna incompreensível, ele vai perdendo inteligibilidade. Então a filosofia consiste nisso, assegurar a inteligibilidade do conhecimento disponível mediante esta operação de articular conhecimento e consciência. Você vê que as ciências, por exemplo, elas podem progredir muito além do seu nível de inteligibilidade. Você pode descobrir coisas e mais coisas e mais coisas que você não entende de maneira alguma. Por exemplo, toda a teoria quântica, os caras fazem certas observações
elas são exatas, e eles podem até fazer previsões com base naquilo, mas eles não estão entendendo que raio de coisa é aquilo. Então, quer dizer, quanto deste fenômeno, quer dizer, do conhecimento ininteligível, pode se acumular sem você criar uma crise geral da civilização? Me parece que existe a filosofia para reintegrar no inteligível tudo aquilo que se conhece. E, aliás, vamos dizer, a inteligibilidade, ela por si mesma tem algo a ver com a unidade, e com a unidade da consciência, evidentemente. Quer dizer, o entender algo é o saber o que aquilo pode significar para mim dentro do contexto geral da minha vida e da minha existência social e histórica. Aí eu entendo. Agora, as ciências podem fornecer elementos soltos que não se encaixam em nenhum esquema de inteligibilidade existente. Aliás, elas fazem isso o tempo todo. Toda hora aparece uma descoberta científica que parece bagunçar tudo. Não é isso? Mas é o tal negócio, parece. Mas bagunça mesmo? Né? Ou ao contrário, a descoberta nova pode se encaixar nos esquemas explicativos anteriores, bastando examiná-la direitinho. Uma vez escrevi um artigo sobre isso, quer dizer, os caras descobriram que certos computadores podem fazer cálculos tão complexos que nenhum ser humano é capaz de verificá-los. Então, ou você confia no computador cegamente, ou você simplesmente não pode fazer os cálculos. Então tinha gente dizendo, mas isso coloca em dúvida todo o nosso conhecimento. É a impressão que as pessoas tiveram. Isso quer dizer que o sujeito, examinando aquilo do ponto de vista da unidade do conhecimento, da unidade da consciência, falou, não, isso não é encaixável em nenhum esquema que eu compreenda, portanto, estourou tudo. Já eu não acho isso. Eu acho que todo equipamento foi feito para fazer alguma coisa que o ser humano não consegue fazer. Se você experimentar pregar um prego com o dedo, você vai ver que as coisas são assim. O martelo foi feito para fazer uma coisa que o dedo não consegue fazer. Do mesmo modo, o computador foi feito para fazer certas operações de raciocínio que o ser humano não consegue fazer. Portanto, não há novidade alguma nisso aí. E a confiabilidade dele é como a confiabilidade de qualquer outro equipamento. O equipamento sempre vai estender a ação humana para muito além das suas possibilidades naturais, e o equipamento pode trair você. Qualquer equipamento pode fazer isso. Uma espingarda pode fazer isso. Você vai atirar no urso, o cano estoura na sua cara. Não pode acontecer? Pode. Então eu pessoalmente, eu acho que o negócio da inteligência artificial não coloca nenhum desafio assustador. Tá certo? Por exemplo, a possibilidade de você criar bebês de proveta, criar clones, por exemplo. Então isso aí derruba a nossa noção do ser humano. Eu falei, onde que na nossa noção do ser humano está dito que o ser humano tem de ser produzido pelas vias tradicionais? Não faz parte da definição. Se você criou um ser humano por outro meio, bom, ele tem as características fundamentais do ser humano, ele é um ser humano, evidentemente. Falando de inteligência artificial, você acha possível que uma máquina possa atingir uma singularidade no sentido de fazer coisas que que vão além do que era programado? Combinação dessas... Eu acho que isso é perfeitamente possível, mas eu não vejo que isso seja um desafio cognitivo muito formidável. Se você fizer a máquina para isso, ela vai fazer isso. Se você conseguir fazer a máquina para isso, ela fará isso. Mas se você disser, bom, a máquina pode chegar a ter consciência no sentido humano, falo, não, porque só se você definir consciência por apenas uma ou duas das suas funções. Mas isso não é consciência. A consciência implica, por exemplo, a noção da responsabilidade moral e jurídica. Se não há responsabilidade jurídica, não há consciência alguma. Entende? Quer dizer, o fato de você saber que existem leis, que se você descumprir, você pode ser punido. Isso aí faz parte da consciência humana.
para você fazer um computador que tivesse consciência, seria preciso que ele se tornasse titular de direitos e obrigações jurídicas. Esse é só um exemplo, né? Também seria preciso que ele tivesse a vulnerabilidade física do ser humano que faz parte da sua consciência. Portanto, se você dizer um computador pode ter consciência, eu digo, bom, você está tomando consciência no sentido de um simulacro muito parcial. Assim, nenhuma máquina jamais terá consciência no sentido humano, mas pode exercer uma ou duas funções que são normalmente atribuídas à consciência. Mas acontece que hoje em dia, veja, pela própria deficiência da filosofia, a filosofia teve grandes momentos na primeira metade do século XX. Na segunda, aconteceu que as universidades assambarcaram tudo, e tudo que a universidade se mete, ela estraga. Eu acabei de ler um livro aí de um sociólogo francês, mostrando assim, toda a criatividade no pensamento, nas artes, vem de fora da universidade. Onde elas, a partir da década de 80, as universidades assambarcaram isso aí, e daí acaba tudo. Como acabou, por exemplo, a crítica literária no Brasil, né, nos anos 60, 70, né, virou disciplina universitária, acabou. Né. Então, todas essas questões aparecem porque não há uma filosofia vigorosa na praça. E daí começa a pseudofilosofice, que consiste em levantar questões absurdas, questões inexistentes, se assustar com pouca coisa, tá entendendo? E tentar filosofar em cima. Tem muita coisa que é assim. Hoje em dia a produção universitária, eu posso dizer que quase 80% é isso. O sujeito se assustou com alguma bobagem e começa a filosofar em cima. Essas questões, vamos dizer, de bioética, né, direitos dos animais, né, a inteligência artificial, tudo isso são pseudo-questões. Quer dizer, que um filósofo experiente não vê nisso aí grande problema. Ele vai se ater a problemas fundamentais, não essas coisas que são, vamos dizer, transformações culturais que assustam pessoas, mas que não quer dizer grande coisa. Né? E daí, evidentemente, essa filosofia ela tem efeitos sociais, às vezes devastadores. Quer dizer, ela tentando resolver um problema, ela cria um problema muito maior. Não é isso? Então agora, por exemplo, a última moda agora é defender a pedofilia, né? Porque dizer, a pedofilia é amor pelos mais jovens. Né? E de bom, então em primeiro lugar você imagina um sujeito que comia uma dona quando ele era jovem, depois quando ele fica velho ele larga ela na miséria. Ele amava essa mulher? Fica a pergunta. Segunda, o sujeito comia a mulher quando era jovem e continuou cuidando dela até ela morrer. Você vai dizer que ele a amava. Por que ele transou com ela na juventude ou por que ele continuou cuidando dela na juventude? Então é evidentemente que, né, o amor e o sexo têm uma área de interseção, mas não são a mesma coisa. Mas, de tanto você usar a palavra amor como símbolo de sexo, você acaba não sendo mais capaz de distinguir o óbvio. Quer dizer, se a atração sexual é amor, então o sujeito come a mulher, mata em seguida, matou por amor. Não é isso? E então eu chego, pego o sujeito que está dizendo isso, dou-lhe uma martelada na cabeça e digo, eu tive um impulso erótico irresistível de martelar a sua cabeça, então foi por amor. Quer dizer, é evidente que tudo isso é uma palhaçada, são pessoas que não sabem pensar, né? Porque nunca exerceram a filosofia nem por um único dia, podem ter lido livros de filosofia, mas não são capazes sequer de colocar o problema da unidade do conhecimento na unidade da consciência. E se o nego não faz isso, ele não é um filósofo de maneira alguma, ainda que escreva 200 livros de filosofia. Teve o esforço de você unificar, né, de você pegar a cultura contemporânea no estado em que está, que é um estado caótico, né, e você tentar torná-la inteligível de acordo com o seu nível de consciência, é um esforço monstruoso que pode levar você, às vezes, a recorrer aos recursos mais extremos, como fez Nietzsche, por exemplo. Né?
Nietzsche teve que, falou, eu tenho que modificar tudo para ver se consigo articular as coisas aqui. Com os conceitos existentes eu não consigo articular, então eu vou inventar uns conceitos malucos para ver se consigo. Não é isso? Tem mais pergunta aí? Professor, Sim. no início da aula, o professor falou que o caráter é uma forma fixa sobre a qual você pode desenvolver várias personalidades, como se fosse um algoritmo. O senhor colocou que ele é imutável e por isso vai impossível descrevê-lo. Nosso caráter é permanente, é aquilo que Deus sabe de nós. Então a minha pergunta é se isso não seria, o caráter não estaria se assimilando ao eu substancial. Sim. Sim, é nesse sentido que está sendo... Eu digo eu substancial porque o eu é uma coisa que existe para você, em primeiro lugar. É uma autorreferência, não é isso? E quando nós falamos o caráter na sua totalidade, incluindo o que você sabe e o que você não sabe. Portanto, o eu substancial é apenas uma parte do caráter, um aspecto do caráter. O caráter se identifica aquilo que o Kant chamava identidade transcendental. É aquilo que você é mesmo. Né? E que, de certo modo, só se fecha no instante da morte. Onde não há mais transformações possíveis. Então você conhece a forma fixa do sujeito, depois que ele morreu. Por isso que o batismo imprime caráter, na verdade, segundo a doutrina católica, o sacramento do batismo ele imprime caráter, também é nessa mesma conotação, né? Não, ele não imprime o caráter, ele amplia o caráter. Ele cria possibilidades que, pela natureza, o caráter não teria. Ele perguntou se o batismo imprime o caráter. Não. O que você é, você é. Mas, através do batismo, se abre uma possibilidade que você não tinha pela natureza. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho.
Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.